1 Reis 20, versículo 1 ao 4. Primeiro Reis 20, do 1 ao 4, quem achar, diga achei. Quem não achou, acompanha pelo telão. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, Acabe, rei de Israel. E lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata, o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu, presta atenção nisso aqui. Rei Hadad está falando que ele vai pegar a mulher, o ouro e os melhores filhos desse rei. E olha a resposta dele: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu, e tudo que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe. Assim diz Ben-Hadad: quando eu enviei mensageiros que dissessem a sua prata e o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a essas horas, eu tiver que enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão a mão em tudo que você tem de precioso e o levarão. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus. E nós não estamos aqui, Pai, para fazer acordos com o diabo. Nós estamos aqui para vencê-lo, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que as pessoas que estão aqui abram o seu coração, que elas esqueçam, ó Deus, do emprego, do problema com os filhos, das dificuldades que terão que enfrentar esse mês, e que todo o seu coração se faça presente nesse lugar. Também te convidamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para estar conosco nesse ambiente de glória. E eu te faço, meu Deus, os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, onde houver um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só... Pega o meu celular para mim. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se assenta, por favor. Irmãos, eu sei que você já ouviu muitas histórias que passam por Acabe, mas que não são de Acabe. Você ouve histórias como do Elias desafia Acabe e Acabe é envergonhado. Mas eu quero dizer para você que Acabe, ele começa a sua história de maneira bela. Ele é um escolhido de Deus para ser o rei de Israel. É o patamar mais alto que um homem pode chegar. E o que acontece? O que acontece é que quanto mais tempo ele passa no poder, mais ele se deforma. Ele fica perverso, ele começa a levantar altares que Deus havia destruído, ele faz alianças erradas, até chegar ao ponto que a Bíblia vai fazer uma declaração sobre ele, que diz assim: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que a todos os outros. Então aqui tem um olhar de reprovação de quem é Acabe, o pior rei de Israel. E o que vai acontecer com esse homem? Ele vai se pervertendo. E à medida que ele se perverte, ele se afasta de Deus e os inimigos se aproximam dele. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que um dia ele está na sua casa
E de repente chega Ben-Hadad com mais 32 reis. E eles chegam e dizem assim: olha, nós estamos aqui para dizer para você que nós queremos as suas mulheres, os seus melhores filhos, o seu ouro e a sua prata. E o que me deixa assombrado é que quando esse pedido é feito, ele não ora, ele não jejua, ele não procura profeta, ele não pede a Deus uma direção, ele simplesmente olha para aquele contexto e diz: tudo bem, se é isso que você quer, isso será dado. E ele fala isso, irmão, por quê? Porque quando chega Ben-Hadad com mais 32 homens, ele entende que a guerra vai ser desproporcional. 1 contra 1 é fácil de enfrentar, mas 32 contra 1... Então eu quero que você comece entendendo uma coisa. Se tem uma estratégia que o diabo sempre vai usar, é a estratégia de te diminuir e ir para cima de você, tentando te intimidar. O diabo sempre vai tentar fazer você se ver pequeno e ele grande, você fraco e ele forte, você manso e ele selvagem. E aí, pastor? E aí que eu lembrei da história de Jesus, porque o nosso modelo de homem valente é Jesus. E a Bíblia diz que um dia Jesus chega numa cidade chamada Gadara, e naquela cidade havia um demônio cujas correntes não poderiam detê-lo. Ele se cortava, a sua habitação eram os sepulcros e os cemitérios. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, nenhum homem podia contê-lo. E ele, sabendo que Jesus chegou ali, ele vai até onde Jesus está. Isso é intimidação. Ele está dizendo para Jesus: não é você que vem até mim, sou eu que vou até você. E quando Jesus olha para ele, ele diz: quem é você? E olha a intimidação, ele diz: eu não sou um, eu não sou dois, eu não sou três, eu sou legião. O que ele está falando para Jesus é: você está acostumado a enfrentar um demônio, você está acostumado a enfrentar 5 demônios, mas hoje o que tem diante de você são milhares de demônios. E Jesus olha e fala: se fosse um, ia sair. Se fosse 2, ia sair. Se fosse 3, ia sair. Se fosse 5, ia sair. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para você que está aqui. Meu irmão, se ele se levantar contra a gente em uma área, ele vai sair. Se ele se levantar contra a gente em 2 áreas, ele vai sair. Se ele se levantar contra a gente em 3 áreas, ele vai sair, porque a Bíblia diz que o diabo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se intimida. Pastor, por que o senhor está falando para eu não me intimidar? Porque quando eu começo a me intimidar, eu deixo de ser racional e começo a agir por impulso, eu começo a agir por ansiedade, eu começo a desenvolver passividade. Irmão, os 3 maiores bens de um homem é a sua mulher, os seus filhos e a sua riqueza. Ben-Hadad está falando: eu quero, vai ser meu. E esse homem, esse rei, ele simplesmente diz: tudo bem, se você quer que seja seu, vai ser seu, eu te entrego tudo. E aí vamos trazer isso para os dias atuais. Muitos de nós, irmão, estamos ficando assim, passivos demais. Sabe, a gente vai ficando tão passivo que nada mais nos assusta. O filho está desviando,
O casamento está esfriando. Eu já não oro. Eu nunca jejuo. Eu não tenho vontade de estar nos lugares onde pessoas de bem estão. Eu não tenho sonhos. Eu não carrego projetos. Me faltam planos. E aí, pastor? E aí que eu estou debaixo de uma passividade. Sabe, parece que eu estou, mas eu não estou. Parece que eu estou vivendo, mas eu não estou vivendo. Parece que eu estou sentindo, mas eu não estou sentindo. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você começar a aceitar, a sua vida só vai piorar. Porque quando o Ben-Hadad chega e diz, olha, eu quero sua mulher, eu quero seus filhos, eu quero a sua riqueza, ele diz, tudo bem, pode ficar. Aí Ben-Hadad fala assim, você aceitou essa proposta? Então agora eu não quero só isso, além disso eu vou passar na cidade e eu vou saquear as casas. Porque a gente precisa entender uma coisa, meu irmão, se você der o pé para o diabo, ele vai querer teu braço. Se você der seu braço para o diabo, ele vai querer seu corpo. Se você der seu corpo para o diabo, ele vai querer a sua cabeça. Se você der sua cabeça e seu corpo, ele vai querer a sua alma. Se você der a sua alma, ele vai querer a sua descendência. Porque ele é insaciável. E cada vez que a gente faz acordo com ele, ele ganha espaço e ele não retrocede. O que a gente precisa entender é o modus operandi do mal. Irmão, presta atenção. De vez em quando, a gente passa por crise. Seres humanos são assim. E aí, a gente acorda e parece que a cama é o único lugar seguro. E a gente não quer se levantar. Aí sabe o que o diabo fala? O diabo fala assim, tá difícil o dia, né? Você está deitado na cama, né? Mas experimenta fechar a cortina, para o sol não entrar. Você vai ver como fica melhor. Aí você está na cama, agora você fecha a cortina. Aí ele fala, experimenta fechar a porta, a cortina e ficar deitado. Aí você fecha a porta, você fecha a cortina e fica deitado. Aí ele fala, mesmo você fechando a porta, fechando a cortina e ficando deitado, você ainda está se sentindo mal. Comece a tomar remédios. Daqui a pouco, você não tem força para sair de casa, você está de fralda geriátrica, você não come, você não bebe, você não tem sonhos, você não tem projetos. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Eu estou querendo falar uma coisa para vocês, irmão, presta atenção. Toda pessoa que carrega responsabilidade, carrega peso. Eu sempre ouvi isso, muito riso, pouco juízo. E é verdade mesmo, às vezes a vida da gente, as lutas da gente, as guerras que a gente enfrenta, elas vão pesando e a gente vai desanimando. Eu, irmãos, há 2 meses atrás, eu tive uma crise de pânico tão forte, como eu nunca tinha tido. Eu tinha medo de gente. Qualquer pessoa que entrava lá em casa, eu chamava a pastora Paula e falava, senta aqui do meu lado, e eu pegava na mão dela, porque só se ela me desse a mão, que eu me sentia seguro. E eu estava com medo de sair de casa, eu estava com medo de vir na igreja, eu estava com medo de comprar pão, eu estava com medo de tudo. Fui no psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, ele falou, olha, você está com ansiedade, você está com tendência à depressão, e eu estou aqui para te passar remédios. E aí ele me passou. Mas um dos remédios que ele me passou chama Rivotril. Irmão, pensa numa coisa boa. Eu com síndrome de pânico acelerado, com medo, tomei ele. 5 gotinhas. Acordei no outro dia, ó. Só vitória. Levantei, estou bem, nada mais me gera medo, nada me gera... Eu estou bem, eu estou em Nárnia. Está tudo light. Mas também não tem vontade de comer. Mas também não tem vontade de beber. Mas também não tem vontade de namorar. Mas também não tem vontade de sair. Mas também não tem vontade de cuidar da minha filha. Primeiro dia assim. Segundo dia assim. Terceiro dia assim. No 4º dia,
eu parei tudo que eu estava fazendo, ajoelhei e falei: diabo, eu não vou ser um morto-vivo, eu não vou viver de remédio, você não vai entrar na minha casa, e eu não vou negociar com você. Olhei para o Rivotril e falei: estou parando de tomar você hoje, e a partir de agora, eu declaro que o sangue de Jesus é poderoso para me manter de pé. Eu não vou viver doente, porque eu já aceitei a saúde. Eu não vou viver depressivo, porque eu aceitei o Deus da alegria. Eu não vou viver com medo, porque Ele me deu ousadia. Eu não vou viver desesperado, porque o amanhã pertence ao meu Deus. E eu comecei a trabalhar dentro de mim para reagir fora de mim. Você pode repetir isso comigo? Se eu trabalhar dentro de mim, eu vou reagir para fora de mim. É aqui dentro, irmão. O diabo vai conquistando a gente, é aqui dentro, irmão. O diabo vai fazer sempre proposta, mas ele nunca vai ter a decisão nas suas mãos. Você lembra de Jesus? Jesus está no deserto, o diabo chega para ele e fala: eu tenho uma proposta para te fazer. Qual? Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Proposta. Jesus olhou e falou: a minha decisão é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo olhou para ele e falou: deixa eu te fazer uma proposta melhor. Sobe para os lugares altos, pula. A Bíblia diz que aos anjos ele dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus disse: isso é uma proposta, a minha decisão é essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que pela terceira vez ele diz: então prostra e me adora. Aí Jesus olha para ele e fala: eu sou homem, eu sou curado, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o propósito que eu carrego, somente ao Deus que eu sirvo eu adorarei, e somente a Ele eu prestarei culto. Aí a Bíblia diz assim: e vendo o diabo que Deus, através de Jesus, não fugia, Ele fugiu. Eu estou aqui para te liberar uma palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Quando você entender que quem tem que fugir é Ele, a sua vida muda. Quando você entender que quem é derrotado não é você, é Ele, a sua vida muda. Quando você entender que sobre a sua casa tem promessa e sobre a dele não tem, a sua vida muda. Repete comigo assim: eu não vou negociar nada com o diabo. Não tem conversa. A minha casa é minha. Os meus filhos são meus. O meu casamento é bênção. E eu não estou disposto a entregar o que Deus entregou para mim. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O problema da gente é que toda vez que a gente está debaixo de pressão, a gente dispara algo chamado síndrome de ansiedade. Pastor, o que é síndrome de ansiedade? Síndrome de ansiedade é quando a gente está debaixo de uma luta muito grande e a gente já começa a projetar um futuro de desgraça. Sabe o que a Acabe está falando? A Acabe está falando: sabe por que eu vou entregar? Eu vou entregar porque eu já lutei com Elias e perdi. Os meus profetas lutaram com Elias e perderam. Não está chovendo em Israel. Eu tenho a mão podre. Eu governo, mas eu não tenho autoridade. Toda vez que eu guerreio, eu perco. Então eu não vou guerrear mais. Eu simplesmente vou entregar. Eu vou entregar tudo que ele pedir, eu entrego, porque é melhor entregar do que passar vergonha de lutar e perder. Então ele está projetando um futuro que não existe. Irmão, quando a gente começa a ter muita derrota na vida, o homem de excelência começa a morrer. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado de começar as coisas e terminar. Porque na medida que você começa, e você para, e você não chega onde você propôs no seu coração que você chegaria,
você começa a desenvolver dentro de você algo chamado homem medíocre, mulher medíocre. E eu estou falando de mediocridade como ser alguém mediano. E a pior coisa que tem é quando o diabo chega perto da gente e ao invés dele encontrar, como ele encontrou Jó, um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, ele encontra apenas um ser humano que existe. Então, escuta o que eu estou te dizendo. Às vezes esse ano você está vindo de um ciclo de derrotas. Você já perdeu uma vez, você já perdeu duas, você já perdeu três. Aí o diabo está falando, para que você vai guerrear, sendo que você sabe que você vai perder? Eu estou aqui, meu irmão, para te dizer uma coisa, você não vai perder. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite para te lembrar, existe uma aliança entre Deus e a sua vida, entre Deus e o seu casamento, entre Deus e os seus filhos. Se o diabo está falando que você perdeu 3 vezes, olha para ele e fala, você vai perder todas as vezes. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, acalma esse coração. Irmão, eu acho interessante algumas coisas na Bíblia, porque quando a gente está ansioso, o versículo que as pessoas mais mandam a gente ler é esse aqui, ó. Não andem ansiosos com coisa alguma. Paulo falando. É muito bonito na Bíblia, não é? E na vida da gente? Você olha e fala, não, eu li na Bíblia fala que a gente não pode andar ansioso. Mas cadê o fio? Cadê o fio que está conectado na tomada, que quando eu puxo, desliga a minha ansiedade? Qual que é o botãozinho que eu aperto quando a ansiedade vem, que ela para de puxar minha energia? E aí você começa a entrar numa aflição entre o que a Bíblia declara e aquilo que você vive, entre o que a Bíblia declara e aquilo que você vive. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Paulo fala, ele não fala só, não andeis ansiosos. Ele diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes apresentem a Deus o vosso clamor. Sabe qual que é o problema da gente, meu irmão? A gente fica ansioso, mas não recorre a nada que é maior do que a gente. Eu estou falando para você hoje à noite, quando a ansiedade vier, e ela quiser te matar, e ela quiser te torturar, e ela quiser te afligir, entra para dentro do quarto, entra para dentro do banheiro, entra para dentro de qualquer lugar, e fala com Deus, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou passando por guerra, eu estou passando por luta, está difícil de enfrentar o que eu estou enfrentando, eu estou sendo envergonhado nessa área, eu estou sendo envergonhado naquela área, mas Deus, mesmo eu passando por isso tudo, eu ainda entrego a minha ansiedade ao Senhor, porque eu sei, Pai, que enquanto eu clamo, eu entrego a minha oração, eu entrego a minha súplica, eu entrego os meus temores, e a Bíblia diz que aquele que se humilhar, o Senhor vai exaltar, e eu estou aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, a ansiedade não é a maior ferramenta que foi inventada, o sangue de Jesus é poderoso para destruir o que o nosso coração tem. Então repete comigo assim, ansiedade, eu não faço acordo com você. O meu amanhã pertence a Deus, os meus filhos pertencem a Deus. Eu posso não estar enxergando o que está acontecendo, mas o Deus que eu sirvo está em todos os lugares. Olha para essa pessoa, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus está cuidando, meu irmão, descansa. Fala com ele, para de comer essa unha, para de puxar o cabelo, e deixa Deus ser Deus da sua vida. Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Então, irmão, a gente precisa aperfeiçoar o nosso jeito de ver a realidade da vida. E sabe por onde que isso começa? Presta atenção. Quando Ben-Hadad chega até o rei Acabe, e ele faz a petição,
O que Acabe quer é resposta rápida. E ele acha que ele dando a resposta, pode levar, pode levar, pode levar. Prazer momentâneo. Isso vai resolver a situação. E é aqui que a gente se difere do mundo. Porque, irmão, vamos falar a verdade? Quando você está nervoso, quando eu estou nervoso, eu vou para o chocolate. Quem vai para o chocolate aqui, diga amém. Para o café. E aí, enquanto você está comendo aquele chocolate, você está em paz, você está falando, não, ai, passou. Quem fuma, meu irmão, está debaixo de ansiedade. Ele não consegue controlar as emoções, os sentimentos, e aí ele olha para o cigarro tem nicotina acalma, aí ele pega... Aí você olha para ele está calminho. Mas passa 3 minutos, a ansiedade volta, o medo volta, o trauma volta, e aí ele tem que pegar outro. Por quê? Porque isso não é paz, isso é prazer momentâneo. Você come o chocolate, passa 2 horas, passa 5 horas, você tem que comer mais chocolate. Por quê? Porque isso não é paz, isso é prazer momentâneo. É a mesma coisa com a pornografia. Você está com um problema no seu casamento, você não está sendo correspondido, aí você fala, quer saber, já que ela não quer cuidar de mim, já que ele não quer cuidar de mim, eu vou para a pornografia. E você tem lá seus 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, não sei. E quando termina, você fala, agora eu estou em paz, agora eu vou dormir. Mas no outro dia você acorda com todos os traumas, problemas e medos que você dormiu. Por quê? Porque aquilo não trouxe paz, aquilo trouxe alívio momentâneo. Mas quando a gente vem para a igreja, meu irmão, Jesus não veio para dar prazer momentâneo. Eu estou falando que quando a gente entra na igreja, a gente olha para o cigarro e fala, eu não preciso mais de você, porque hoje eu carrego uma paz que não fica indo e voltando. A gente olha para a pornografia e fala, eu não vou para você, porque quando eu oro, Deus me sustenta. A gente não vai para aquilo que é errado, por quê? Porque aquilo que era vício já não nos ameaça, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente, eu, você, a nossa casa, seremos livres. E eu estou profetizando um tempo de liberdade que você nunca viveu. Um Deus que traz paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além. Foi Ele que disse, eu vos dou a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que eu vos ofereço. E Ele diz assim, e no mundo vocês terão aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então fala comigo assim, eu estou aqui hoje para quebrar os acordos com os prazeres momentâneos. Nós não estamos aqui, meu irmão, para ter prazer momentâneo. Nós estamos aqui para desenvolver paz. E a paz de Jesus, ela é muito diferente, sabe por quê? Porque essa paz de fumar, essa paz de comer chocolate, essa paz de ir para a pornografia, ela é uma paz consciente. Eu faço aquilo sabendo que se eu fizer, algo vai mudar dentro de mim. É uma paz direcionada. Eu estou fazendo para receber. Mas quando é Jesus, Paulo vai dizer, a paz que excede o entendimento. É mais ou menos assim, está tudo ruim do lado de fora. Aí você olha e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não vai me envergonhar. Ele não vai deixar o diabo me humilhar.
Eu não vou chorar, eu não vou entregar as pontas. Por quê? Porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Eu sei que eu posso descansar. Irmão, eu estou aqui para trazer uma palavra para você. Em nome de Jesus, tem que ter mais paz nesse coração, tem que ter mais paz nessa vida, tem que ter mais alegria nessa história. Eu estou aqui para te lembrar, meu irmão, o diabo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas o seu Deus não. O seu Deus veio para que você tenha vida, e essa vida em abundância. E se você pegar a história, depois que Ben-Hadad diz: vou pegar seu filho, sua mulher, vou saquear a cidade, aí Acabe fala: agora eu estou em desgraça. Não, você não está em desgraça agora. Você está em desgraça quando você começou a fazer acordos. E aí ele vai recorrer até os anciãos e vai dizer: o que vai ser de nós? Amanhã eles virão. E aí o ancião vai orar, Deus vai vir e vai falar assim: pode guerrear, amanhã eu serei com vocês. Você está entendendo, meu irmão? Aquele homem estava entregando tudo, sem antes consultar a Deus. E quando ele consulta a Deus, Deus fala: 32 reis são poucos, porque sou eu que vou contra eles. Se fosse 60 reis, era pouco. Então, em nome de Jesus, escuta o que eu estou te dizendo, porque às vezes a gente entrega a batalha antes mesmo dela começar. Não, eu não vou enfrentar isso não, isso aí é muito, na minha família é assim, todo mundo tem esse vício, na minha família é assim, todo mundo separa, escuta isso, meu irmão, na minha família, a família da minha mãe, todos os irmãos são divorciados, menos a minha mãe. A minha mãe ficou casada por 50 anos. Pastor, qual que é a diferença dela para os outros? Que ela entendeu que tem luta, tem dificuldade, tem, mas ela falou: eu vou deixar legado, eu não vou perder para o diabo, eu vou vencer o diabo. Os meus filhos vão crescer com pai, os meus filhos vão crescer com mãe, eu não vou dar o gostinho do diabo olhar para mim e dizer: falhou. Então eu estou aqui, meu irmão, nessa noite para dizer para você: assim diz o Senhor, vai, enfrenta as tuas guerras, não será você que terá que guerrear, o Senhor pelejará por ti. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não faz acordo, a vitória já é sua. Irmão, é um dos textos mais lindos, porque quando começa a guerra, os homens se posicionam de lá, Acabe se posiciona de cá, e aí ele faz uma pergunta: quem vai começar a guerra? E Deus fala assim: eu começo a guerra. Você está entendendo a vontade que Deus tem de dar vitória para a gente? Você está entendendo a vontade que Deus tem de ver a gente dando certo? Você está vendo a vontade que Deus tem de agir na nossa vida? Meu irmão, se você é passivo, Deus não é. Deus é Deus de atitude, Deus é Deus de movimento, Deus é Deus de história, Deus é Deus de contexto, Deus é Deus de alegria. Mas principalmente, Ele é Deus de poder. Não esqueça, foi o seu Deus que criou o mundo. Não esqueça que Deus chama as estrelas pelo nome. Não esqueça que Deus sabe quantas areias tem na terra e quantas estrelas tem no céu. E às vezes a gente está olhando para um probleminha e a gente começa a aceitar. Você olha para a doença que está em você e fala: tá bom, eu estou doente, mas tem doença pior do que a minha. Tem mesmo, irmão, tem doença pior do que a sua, mas também tem gente mais saudável do que você. Então, ao invés de você aferir a sua vida por aquele que está pior, olha para a sua vida por aquele que está melhor e diz: eu quero ser como quem está vencendo, eu quero ser como quem está conquistando, eu quero ser como quem deu certo. Meu irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: aumenta a régua aí, porque o seu Deus é grande. Aumenta essa régua.
E sabe o que vai acontecer? Acabe vai vencer, eles vão prevalecer, aqueles homens vão fugir, os reis, com Ben-Hadad. Quando ele chega na sua cidade, ele diz: por que nós perdemos para eles? Aí os homens vão dizer: olha, nós perdemos para eles, porque o Deus deles é Deus dos montes. E aí ele fala assim: mas o ano que vem, nós vamos voltar. E nós não vamos atacá-los nos montes, nós iremos atacá-los nos vales. Você está entendendo que a estratégia mudou? Uma vez ele atacou lá em cima, agora ele está falando: eu vou atacar lá embaixo. Aí Deus vai até onde está Acabe e diz para ele assim: essa vitória, você venceu, porque eu tive misericórdia de vocês. Mas escuta o que eu vou falar: fortaleçam, porque o ano que vem ele voltará. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Eu estou querendo falar, meu irmão, que de ano em ano o diabo me visita, e ele não pode encontrar o mesmo homem que eu fui. Eu estou falando para você, meu irmão, que eu venci uma crise de pânico, mas pode ser que o ano que vem ela volte, e ela não pode me encontrar como eu era, porque senão ela vai fazer o mesmo efeito que ela fez. Ela tem que me encontrar mais forte, mais cheio de vida, mais cheio de resposta, com menos gatilhos. Eu estou aqui, meu irmão, falando para você: a sua depressão, pode ser que você venceu ela, mas pode ser que ela queira voltar. A sua ansiedade, você venceu ela, mas pode ser que um dia ela queira voltar. Os seus traumas, você venceu eles foram embora, mas pode ser que um dia eles queiram voltar. E aí? E que quando eles voltar, eles vão entender uma coisa: aquele que está em Cristo, uma nova criatura se tornou, as coisas velhas já se foram, e tudo se fez novo nas nossas vidas. Eu não sou mais quem eu era, porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo é para a glória dele. Então eu estou aqui nessa noite com muito carinho, para falar para você que nós estamos vivendo no pior tempo. Nós estamos vivendo no tempo da iniquidade. Nós estamos vivendo no tempo das aberrações. Teve uma mulher agora, que ela é polêmica, chama Andressa Urach. Ela fez um filme pornô. Ela, o pai dela e uma mulher. Um dia você pensou que você ia ver isso? Um filme pornô, pai e filha. Está acontecendo. Eu estou falando para você, meu irmão, que hoje, se um homem disser que é mulher, e você chamar ele de homem, você vai preso. Nós estamos vivendo o pior tempo. E aí, pastor? E aí que eu preciso me fortalecer. É a minha comunhão com Deus, é o meu casamento com Deus, são os meus filhos com Deus, é o meu patrimônio com Deus. Eu não vou ceder, eu não vou retroceder. Eu sei que Ele é a verdade, eu sei que Ele é o caminho, eu sei que Ele é a vida, e cada vez que o diabo vir visitar a minha casa, ele vai encontrar um povo mais crente, mais santo, mais cheio de unção, com mais vontade de servi-lo. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar uma hora que o diabo vai olhar para você e vai falar assim: é melhor ir para outra casa, porque nessa casa a gente não consegue entrar, não. É isso que eu estou liberando para a sua vida, meu irmão. Um povo forte, determinado, guerreiro, que sempre vai vencer. Então eu queria te convidar para ficar de pé. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu não sei qual área da sua vida que você está fazendo acordo. Eu não sei qual área da sua vida que o diabo está ganhando espaço. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer: ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai te fazer cada dia uma pessoa pior. Ele vai te fazer cada dia uma pessoa mais fraca. Ele vai te fazer cada dia uma pessoa mais sensível. Mas se você disser para ele: você não entra mais,
Isso é decisão. Ele vai ser obrigado a respeitar. Porque a Bíblia diz que o valente é valente, até que o mais valente apareça. É por isso que quando Jesus veio à terra, ninguém foi mais valente do que ele. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele é rei dos reis. Então, meu irmão, levanta essa mão e fala para Deus: eu te entrego, Deus, os meus acordos. Fala para Deus se você tem algum vício de pornografia, cigarro, bebida. Eu não sei. São acordos que você está fazendo. Às vezes você está numa passividade, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de viver. Deus está falando para você: reage. Porque se você não reagir, a sua história acabou. E o diabo daqui a pouco está pedindo a sua mulher, os seus filhos e os seus bens. Porque ele é insaciável, ele é mau. Ele é chamado doutor da morte. E por onde ele passa, ele traz morte, escuridão, trevas, medo. Então, meu irmão, se levanta hoje. Não seja como Acabe, que decidiu pela passividade, pelo medo. Mas seja como Davi, que quando enxergou o gigante, disse: ah, tu vens contra mim, com pedras, pedaços de pau, mas eu sempre irei contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, nosso Deus trabalha por nós. Nosso Deus cuida de nós. Sabe o que o diabo quer? Escuta isso, Deus está mandando eu falar isso para alguém. Ora, madalachuri, cantana badana valamassai. Sabe o que o diabo quer? Ele quer te humilhar. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam assim: com Cristo ou sem Cristo era a mesma coisa. Mas você não pode aceitar. Deus não te chamou para esse mundo para ser humilhado. É a Bíblia que vai dizer: porque Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Então fala hoje, fala: diabo, você não vai me humilhar mais do que você já me humilhou. Porque hoje eu estou fazendo uma declaração. Eu estou rasgando os acordos que eu tenho com a doença. Eu estou rasgando os acordos que eu tenho com a enfermidade. Eu estou rasgando os acordos que eu tenho com o prazer rápido. Eu estou rasgando os acordos que eu tenho com a ansiedade. E eu estou aqui nessa noite para dizer: eu sei guerrear. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus. Nós estamos em paz. Nós gostamos de paz, mas nós também sabemos guerrear. Eu ainda tenho sobre a minha vida uma armadura que tem espada e escudo. Eu ainda tenho na minha vida uma armadura que tem espada, escudo e capacete. E você também tem. Quando Jesus disse que desceria sobre nós, Ele disse: e descerá sobre vocês poder. Então você, meu irmão, não é alguém vazio. Você é alguém cheio de poder. Sabe o que está faltando? Você decidir explodir. Você decidir vencer. Você decidir por seu legado. Eu vou deixar legado. Eu não estou falando que você vai ser igual Paulo, que você vai ser igual Pedro, mas eu estou dizendo: você pode ser tão grande que os seus filhos vão olhar para você e vão dizer: você é a minha maior referência. Então coloca o diabo para fora hoje. Fala: eu não vou te dar nada. A minha saúde é minha. Eu posso ter o sintoma, mas a doença não é minha. E eu vou lutar todos os dias. Eu vou lutar todos os dias dizendo: Deus, me entrega a cura, me entrega a cura, me entrega a cura, me entrega a cura, porque eu não negocio a minha saúde. Deixa Deus ministrar. Deixa Deus ministrar. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Tira essa ansiedade. Tira essa ansiedade. Tira esse medo. Essa vontade de sumir.
Meu Deus, eu repreendo esse espírito que te aprisiona na cama. Essa luta que você enfrenta todo dia para levantar. Porque Deus tem sonhos, promessas. E o diabo está falando, eu quero você morto. E Deus está falando, mas eu sonhei com você vivo. Trabalhando, conquistando, educando, projetando. Cada uma dela canta na baixada, ela massai. Trabaçar na mar. Ô meu irmão, você não é frouxo. Você não serve a um Deus frouxo. Se tiver que ir para o jejum, vai. Se tiver que ir para o monte, vai. Se tiver que acordar de madrugada, acorda. Mas não faça acordo. Não faça acordo com quem só quer te matar. Eu estou aqui nessa noite para dizer, tem um exército do teu lado, meu irmão. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar, Jesus disse aos anjos, Ele dará ordem ao teu respeito. Manda esses anjos trabalhar. Fala, Deus, coloque esses anjos para repreender os vícios. Coloque esses anjos, ó Pai, para trabalhar no meu emocional. Assim como os anjos falaram com Ló, bota os anjos para falarem comigo, levanta profetas para ministrar na minha vida, mas me tira desse lugar, aonde eu não sou nada, e onde eu não reconheço nada, e aonde eu não projeto nada, porque eu não vou viver assim, eu não vou viver assim, eu não vou viver assim. Se você tiver vontade de colocar a mão no irmão que está do seu lado e orar por ele um pouquinho, meu irmão, é Deus. Pode ministrar na vida da pessoa que está do seu lado. Fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala sem acordo, acordo com o céu, acordo com a vida eterna, acordo com as promessas. Eu estou aqui nessa noite para dizer, nós estamos no mês das promessas. E existe uma promessa de Deus dizendo, eu serei contigo todos os dias, não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias. Você não está enfrentando essa causa sozinha, você não está enfrentando essa luta sozinho, tem mais alguém do teu lado, e ele é chamado Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Alfa e o Ômega, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O diabo quer te escravizar, mas Deus veio para te libertar. E se o Filho te libertar, meu irmão, você vai ser livre. Então pede o Filho e fala, vem me liberta. Vem me liberta do remédio, vem me liberta do medo, vem me liberta dos traumas, vem me liberta dos meus sistemas de crença, vem me liberta, Pai, da palavra de condenação do jugo. Rabadalabachuri canta na banabá. Vai, meu irmão, faz barulho de oração nesse lugar. Deixa o Espírito Santo entender que você quer fazer um acordo com Ele hoje. Rabadalabachai. Ola, ola, marabadas. Adama Santa na Baixei, Anta na Balai. Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Depois vamos fazer a única. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Quem ama Jesus aqui, levanta a mão, levanta a mão. Pede Jesus, fala, vem Jesus. O diabo está avançando, Jesus. E eu não quero mais guerrear, eu estou cansado.
Eu não tenho mais motivação. Na verdade, eu já vivi tantas derrotas que eu já me acostumei a ser derrotado. Então lembra, Pai, me lembra que eu não sou derrotado, eu sou vencedor.